Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Molecular. E hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de eletroquímica. E vamos falar sobre o balanceamento de reação redox. Então, hoje tem muitos detalhes, então eu não vou prolongar aqui. Então, já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, porque isso fortalece o nosso trabalho. E vamos para o vídeo de hoje. Então, pessoal, em geral, o balanceamento de uma reação redox ocorre o quê? Uma redução e uma oxidação, como falamos no vídeo anterior. Já peço que você clique aqui nesse card, se você não assistiu o vídeo anterior, para poder compreender esse, é melhor você voltar a assistir o anterior, que é curtinho, e depois vir para esse e compreender melhor sobre o balanceamento de reação de oxirredução. Então, o que acontece? Existem as duas reações, tanto de oxidação quanto de redução. Só que, para você determinar e calcular ali essas reações, é necessário que você primeiro separe elas. Então, você vai separar elas em cada função, ou seja, a reação de oxidação e a reação de redução. E aí, chamamos isso de meias reações ou semi-reações, que são separadas, e no final a gente combina elas para ter certeza dos coeficientes estequiométricos, que são muito importantes, porque ela também mantém ali as leis de conservação das massas, então é preciso que você entenda sobre isso, e também a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons que é consumida e a quantidade de elétrons que é transferida. Beleza? Tem que ser o mesmo número. Então vamos lá. Eu vou dar algumas dicas de algumas etapas que você precisa fazer para ter essas reações e no final a gente faz um exemplo para poder colocar em prática, beleza? Então a primeira etapa é o seguinte: identifique as espécies que sofrem oxidação e as que sofrem redução. Então você vai separar as duas, verificando as mudanças dos números de oxidação. Então perceba que uma reação você tem os reagentes e os produtos. Então, o que ocorre? Nos reagentes, as espécies que vão oxidar, ela vai passar o quê? A perder elétrons. Então, no reagente, ela tinha uma quantidade de elétrons. Nos produtos, ela vai ter uma quantidade menor de elétrons. Então, o estado de oxidação dela vai ser o quê? Positivo. Mais positivo ainda, se ela já for lá nos reagentes. Na redução, o que ocorre? Ela ganha elétrons, né? A outra espécie vai transferir elétrons para ela. Então, você vai e coloca nos reagentes, ele tinha uma certa quantidade de elétrons, e nos produtos vai ter uma quantidade maior ainda de elétrons, então o sinal dela vai ser negativo, porque ela vai estar ganhando mais elétrons, ou menos positivo, né? Então, tudo vai depender ali do estado de oxidação inicial na reação desse elemento, beleza? Então, essa é a primeira etapa. Identificar quem vai reagir, ou quem vai oxidar, quem vai reduzir. Segunda etapa, pessoal. Escreva as duas equações simplificadas, não balanceadas ainda, das meias reações ou das semi-reações, tanto de oxidação quanto de redução. Mas você pode fazer separado. Primeiro você pode fazer a de redução, depois a de oxidação. Isso eu acho até melhor, para você não se complicar ali na hora. Terceira etapa. Balanceie todos os elementos nas duas semi-reações, menos, que eu ainda não coloquei aqui, mas menos oxigênio e hidrogênio. Por quê? Porque aí depois, na próxima etapa, você vai balancear a partir desses elementos, que facilita ali o cálculo dessas espécies. Quinta etapa, balanceie as cargas elétricas, adicionando elétrons do lado esquerdo nas reduções, ou seja, então ele vai ganhar elétrons, né? E do lado direito das oxidações, ou seja, ele vai perder esse elétron. Até que as cargas dos dois lados da seta sejam iguais, ou seja, se na oxidação perdeu 10 elétrons, na redução ele vai ter que ganhar 10 elétrons. Então tem que ter esse balanço aí. Na etapa 6, se necessário, multiplique todas as espécies em uma ou em ambas as meias reações ou semi-reações pelo fator necessário para igualar o número de elétrons nas duas meias reações. Essa etapa eu vou fazer com exemplo
porque fica mais claro para você entender, beleza? Então acompanhe aí agora com o nosso exemplo. Então vamos lá. Esse é o exemplo que eu vou utilizar para vocês entenderem cada etapa. Então vamos lá. O que a questão pede? Os íons permanganato, né, que é esse aqui com sinal negativo, até esqueci aqui, mas aqui está presente, reage com o ácido oxálico, que é representado por essa fórmula aqui, H2C2O4, em uma solução ácida, em água, para produzir íons manganês 2. Pessoal, toda vez que aparecer um composto entre parênteses com um número romano, né, aqui dentro desse parêntese, esse metal, normalmente são metais, esses metais e principalmente metais de transição. Quando aparecer esse sinal aqui, ele já vai indicar qual é o estado de oxidação desse íon, né? No caso aqui, ó. Então, íon manganês 2, né? Em romano. E aqui você já vê o íon manganês e com estado de oxidação mais 2. Certo? Então, toda vez que aparecer isso, sempre é um estado de oxidação e sempre positivo. E dióxido de carbono, ok? Então, dióxido de carbono está aqui. A equação simplificada, incluindo os estados, né, físicos, então a gente tem aqui, ó, o íon permanganato, certo? Com sinal negativo aqui, somando, né, reagindo com o ácido oxálico, né, que é H2C2O4, aquoso, todos aquosos, reage e forma um íon manganês 2, certo, aquoso, e libera o gás dióxido de carbono. Então, Tarcísio, professor Tarcísio, o que precisamos fazer aqui para conseguir realizar o cálculo dessa reação completa, né, que há uma oxidação e há uma redução? E como é que sabemos os coeficientes estequiométricos? Porque se você perceber aqui, a gente não tem um padrão seguido. Então, a gente tem que chegar até essa equação global no final com a estequiometria completa. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? O primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar quem reduz. Então, vamos voltar lá na nossa equação e vamos ver qual é a espécie que irá reduzir. A espécie que irá reduzir, ela vai ganhar elétrons. Então, quem é que faz esse estado de redução? É o manganês. Percebam que aqui o manganês, ele está com estado de oxidação o quê? Mais 7, certo? Porque nós temos 4 oxigênios, 4 vezes 2, né, que é o estado de oxidação do oxigênio, menos 2, multiplicado por 4 é menos 8, com mais 7, menos 1, certo? Então, já identificamos quem é a espécie que vai oxidar. Por quê? Reduzir. Então, já identificamos a espécie que vai reduzir, que é o manganês. Ele já está com estado mais 2. Então, de mais 7 para mais 2, ele ganhou o quê? 5 elétrons. Então, ele reduziu. Beleza? Então, já identificamos aqui quem é que reduz. Depois, fazemos a equação simplificada da redução. Então, como sabemos que a redução simplificada da oxidação é o quê? Manganês, né, o íon permanganato, formando o íon manganês 2, beleza? Essa é a equação aqui, como eu coloquei para vocês. Terceira, balancear todos os elementos, menos o oxigênio e o hidrogênio. Como aqui tem só manganês, oxigênio e manganês, a gente balanceia somente o manganês. Só tem um manganês e um manganês, tanto nos produtos quanto na energia. Então, por enquanto, nós não iremos mexer com o manganês. Ok? Próxima etapa é balancear todos os elementos, agora sim, com o hidrogênio e adicionar o íon H+. E claro, como a gente sabe que na reação você teve água também, então vamos adicionar também a água no final. Então, agora, o que nós iremos fazer? Continuar com o íon permanganato, MnO4-, mais H+.
formando o íon permanganato 2, né, como eu estou descrevendo aqui para vocês, mais 4H2O. Percebam, pessoal, que é o seguinte, agora a gente tem que balancear esses elementos. O que acontece? A água, você tem aqui, né, 2 hidrogênios e um oxigênio. A gente tem que balancear tanto o hidrogênio quanto o oxigênio também, que nessa etapa a gente balanceia todos os elementos. Então, o manganês continua com 1 e 1, ok? Só que a gente tem 4 oxigênios nos reagentes. O que a gente faz nos produtos? Como só tem o oxigênio na água, pega o coeficiente 4 e coloca na frente da água. Então, fica 4 oxigênios, 4 oxigênios. Balanceamos o oxigênio. Só que o hidrogênio agora vai fazer o quê? 4 vezes 2 é igual a 8. Então, o que a gente faz nos reagentes? Adiciona um 8 na frente do H+. E aí, agora sim, balanceamos essa parte aqui. O próximo agora, já que chegamos à equação aqui final para a redução, balancear adicionando os elétrons, ou seja, quais foram os elétrons que foram adicionados no íon manganês. Então, agora, balanceando, a gente tem o quê? Que, lembra da regra? Então, como sabemos que na adição do elétron, né, como foi na regra dita mais à frente, quando é uma reação de redução, os elétrons vão estar o quê? Nos reagentes. Então, é só acrescentar os 5 elétrons que são adicionados nos reagentes. Então, íon permanganato mais 8H+, mais 5 que? Elétrons, formando o íon permanganato, formando o íon manganês 2, mais 4 moléculas de água. E aí finalizamos por aqui. Mas lembre-se de guardar essa reação aqui. Ok? Próximo, agora a gente vai realizar todo esse procedimento também para a oxidação. Beleza? Então, vamos lá para a mesma etapa que a gente fez na redução para agora a oxidação. Então, na oxidação, a gente vai fazer o que primeiro? Vamos identificar a espécie que oxida. Então, a espécie que oxida é o que? O ácido oxálico. Então, o ácido oxálico, ele vai, vou colocar aqui, H2, C2O4, formando o que? CO2, certo? Por enquanto, a gente só coloca a equação simplificada. E a gente sabe que a espécie que vai oxidar é o que? É o carbono. O carbono, ele passa de +3 para +4. É como eu estou colocando aqui para vocês. Então, essa é a espécie que vai oxidar, certo? Beleza. Agora a gente vai o quê? Além de colocar a equação simplificada, a gente vai balancear todos os elementos, menos o oxigênio e o hidrogênio. Então, nos reagentes, nós temos o quê? 2 carbonos. E nos produtos, nós só temos um carbono. Então, para equilibrar isso, nós adicionamos um coeficiente o quê? 2 aqui no dióxido de carbono. E aí, balanceamos aqui a espécie do carbono. Ok? Próxima regra. Balancear todos os elementos com o oxigênio e adicionar o íon H+. Então, vamos lá. De novo, então a gente vai colocar o ácido aqui, H2C2O4, formando 2CO2. Por quê? A gente percebe que tem 4 oxigênios nos reagentes e agora com o coeficiente 2 que adicionamos na etapa anterior, nós temos que 2 vezes 2 do oxigênio aqui do dióxido de carbono é igual a 4. Então já está balanceada essa parte aqui. Facilitou, né? Ainda falta adicionar o hidrogênio, então o H+. Então, para adicionar o íon H+, e claro, balancear ele também, o que ocorre? Nós temos 2 H, né, nos reagentes, H2, né? Então, para ter um balanceamento aqui de iguais, vamos adicionar o quê? 2 íons H+. Então, como adicionados aí para vocês. Por último, balancear adicionando os elétrons.
O que ocorre aqui, pessoal? Há uma diferença agora das cargas que serão disponíveis para transferência. Por quê? Percebam o seguinte, que quando vamos adicionar essa carga, perceba que só são 2 elétrons que estão sendo transferidos. E na primeira etapa, que é a redução, tínhamos o quê? 5 elétrons. Há um desbalanço aí, né? A carga não está batendo. Então, o que nós fazemos? Nós podemos fazer o quê? Vou colocar a reação aqui para vocês entenderem melhor. Então, adicionando as cargas aqui, o que a gente faz? A gente coloca o reagente, que é o ácido H2C2O4, formando 2CO2 mais 2H+, mais 2 o quê? Elétrons. Lembra que quando oxida, ele não vai estar nos reagentes, e sim nos produtos. E aí, para eu fazer a equação global, eu tenho que ter a mesma quantidade de elétrons nos produtos e a mesma quantidade de elétrons nos reagentes. Mas não está batendo. Um tem 5 e o outro tem 2. O que a gente pode fazer? Multiplicar tanto a reação de oxidação quanto a reação de redução por algum valor que seja equivalente para dar o mesmo resultado final, ou seja, ter a mesma quantidade de elétrons. Qual número, multiplicando essas duas reações, que não precisa ser o mesmo número, que dará, que será o valor final igual? Perceba que é o seguinte, se na reação de redução nós temos 5 elétrons e na de oxidação nós temos 2 elétrons, existe um valor em comum entre esses dois, que é o quê? O valor 10. Então, se a gente pegar os 5 elétrons e multiplicar toda essa reação por 2, nós temos 10 elétrons. E aí, todos os coeficientes das espécies aqui também serão multiplicados por 2. E na reação de oxidação, nós temos que, se nós multiplicarmos por 5, o número de elétrons será igual a 10. Então, agora sim, nós teremos a mesma quantidade de elétrons sendo transferidos. E também multiplicar os 5 por todas as espécies da semi-reação de oxidação. Então, vamos fazer isso agora. Multiplico a de redução por 2, e aí vai mudar, né? Vai ficar 2MnO4- mais 16H+, mais 10 elétrons. Formando o quê? 2 íon manganês, 2, né? Mais 8 águas, ok? Agora vamos multiplicar a reação de oxidação. Então, multiplicando todo mundo por 5, vai ficar o quê? 5H2C2O4, formando 10CO2 mais 10H+, mais 10 elétrons. Ok, agora vamos fazer a global fazendo o quê? Eliminando os elétrons. E aí agora nós temos o quê? A reação final. Onde nós temos a reação final da seguinte forma. 2MnO4 menos, certo? Aquoso e claro, adicionando o quê? Os estados físicos. 5H2C2O4, aquoso também, mais. Por que 6H+, professor? Porque você tinha 10 lá na de redução, perdão, 16 no da redução e 10 na oxidação. Então, quando você bate essas cargas, você elimina o quê? 10H+, e aí sobra 6H+, ok? Por isso que no final aqui ficou 6H+. Formando o quê? Dois íons manganês 2, certo? Aquoso, mais 10 CO2 gasoso, né? Lembra que o dióxido de carbono é gasoso, mais 8 moléculas de água. E aí chegamos a essa reação aqui final, totalmente balanceada. Se você for calcular aqui os números de manganês, oxigênio, hidrogênio e carbono, vão ter a mesma quantidade tanto nos reagentes quanto nos produtos.
e prevalecendo a lei das conservações das massas, ok? Então, pessoal, eu dei essa dica aqui, mostrei, assim, é muito detalhado, mas se você for praticando, você consegue fazer mais e mais reações, tá certo? Então, não perca essa oportunidade de sempre estar praticando e pegando a dica aqui do mundo molecular, tá certo? Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Espero que vocês consigam fazer todas as reações aí, semi-reações que nós ensinamos aqui para vocês. Então, coloque no papel, vai fazendo também junto com o vídeo, e aí vai ficar legal, bacana de aprender e de fazer questões pós a essa aula. Então, compartilhe, salve, comenta aí se você quer novos vídeos, mais conteúdos de química e, claro, deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso canal. Então é isso, galera. Fui!